Nem bem assentou a poeira do colapso do regime de Bashar al-Assad em dezembro de 2024 e a Síria volta ao noticiário, dessa vez pelo massacre de civis promovido pelo governo de transição. As execuções foram realizadas pelo exército e grupos leais ao regime interino, liderado por Ahmad al-Shara. O massacre aconteceu na região onde se concentram os alauítas, grupo que representa quase 10% da população síria, mas que esteve no poder nos últimos 50 anos, uma vez que a família Assad pertence a essa minoria. O governo alega que está realizando uma operação militar contra forças consideradas insurgentes, mas autoridades internacionais e locais da Síria alertam para graves violações de direitos humanos. A escalada da violência na Síria, um país fundamental no equilíbrio de forças do Oriente Médio, fez a Rússia e os Estados Unidos convocarem uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Quarta-feira, 12 de março de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar com um jornalista especializado em cobertura de guerra, o Ian Bochá, que esteve na Síria recentemente, que é justamente o nosso tema aqui do programa. Bochá, prazer te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é meu, sempre um prazer. E que bom pessoalmente, né? Melhor, né? Muito melhor. Antes de começar a nossa conversa, quero te convidar para participar com a gente da entrevista com a filha do Muhammad Ali, o maior lutador de todos os tempos e também ativista pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar essa conversa no domingo, que é o dia 16 de março, 8 horas da noite, com o Eduardo Moreira, ele que conta, ele traz, né, nessa conversa junto com a Mariam Ali, os bastidores da vida do Muhammad, também histórias da vida dele como lutador, como ativista principalmente. Então você acompanha aqui com a gente, é muito mais do que uma conversa, é uma verdadeira aula contextualizando todo esse momento da vida do Muhammad nos Estados Unidos. Então, e no que tudo isso acarretou para a carreira dele. Então, se inscreve, garante sua vaga de forma gratuita em detalhesicl.com.br. Você leva 2 segundos para colocar seu e-mail acessando agora, enquanto você está ouvindo o nosso programa. Agora sim, a gente vai começar o nosso episódio. Vamos tentar entender, para a gente contar para as pessoas o que está acontecendo na Síria agora. Eu acho que vale a pena a gente trazer os diferentes grupos étnicos, religiosos que coexistem ali. Então, existe uma etnia, né, de maioria sunita e tem uns outros 30% que são muitos. Então, acho que vale a pena você explicar para a gente poder entrar nos últimos acontecimentos e como a gente chegou nesse momento tão sangrento, né, na Síria. Claro. Eu acho que antes da gente entrar na questão da divisão étnica ou sectária da Síria, a gente precisa botar na cabeça que essa Síria que a gente conhece, esse mapa, essas fronteiras, são de um país muito novo, muito jovem, apesar de a gente pensar no Oriente Médio como uma terra de muita antiguidade, em que a civilização saiu dali, tudo isso é muito verdade, mas essa divisão política do Oriente Médio, ela é muito recente. A Síria, o Iraque, o Líbano, a Jordânia, esses países nunca existiram na história até a década de 20 agora do século XX. É tudo uma criação de um acordo entre as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. A França e a Inglaterra dividiram o Oriente Médio da maneira que eles achavam a melhor. Eles fizeram essas fronteiras, eles dividiram uma linha, num acordo conhecido como Sykes-Picot, feito em 1916, antes do fim da Primeira Guerra, e quando o Império Otomano, que dominou toda aquela região por quase que os últimos 500 anos antes do Sykes-Picot, era a força dominante.
Então, essa Síria que emerge a partir da década de 20, vai conseguir sua independência depois da Segunda Guerra Mundial, é uma Síria que, de fato, congrega diferentes religiões, diferentes povos que nem sempre viveram juntos. Eram quase microestados. Quase microestados, quase regiões autônomas, muitas delas, com um governador central que era o sultão otomano. Mas dentro do Império Otomano, todas essas divisões étnicas e religiosas, elas tinham alguma autonomia, principalmente autonomia judiciária, digamos assim. Então, se você tinha um problema, os drusos, os alauítas, os xiitas, eles tinham uma espécie de uma corte que podiam resolver os seus problemas internos. E os problemas que ultrapassavam essas pequenas fronteiras eram resolvidos pelo poder central, que era o Império Otomano. Quando houve a divisão do Oriente Médio, houve a criação desses estados com grupos étnicos religiosos muito diferentes e com um poder central controlando esses grupos. Por óbvio, muitas vezes as divisões sectárias tiveram um papel fundamental aí. Se a gente pensar no Iraque, por exemplo, o grande líder iraquiano das últimas décadas foi Saddam Hussein, que era um sunita dentro de um estado de maioria xiita, como é o Iraque. Na Síria aconteceu algo mais ou menos semelhante. Depois da independência do país, após o fim da Segunda Guerra Mundial, você teve uma sucessão de golpes até que, na década de 70, no final da década de 60, 70, um cara chamado Hafez al-Assad, pai do Bashar al-Assad, assume o poder. E ele é de um secto chamado Alauíta. Os Alauítas são próximos do xiismo, mas não são xiitas exatamente. É um grupo religioso, como vários outros, que buscou uma independência ou manter algumas das suas tradições anteriores à islamização, que aconteceu ali 600, 700 depois de Cristo. Os alauítas são minoria na Síria, como você mesmo falou. E para poder manter o governo, os alauítas buscaram fazer algumas alianças, principalmente com os cristãos, às vezes com os drusos, que são outras minorias, mas sempre sofreram uma oposição muito forte da maioria sunita. Então, ao longo desses últimos 50 anos, houve sempre uma tensão na Síria entre uma minoria que tem o poder contra uma maioria que está longe do poder, no caso os sunitas. Em 1982, por exemplo, houve uma tentativa de assassinato do Hafez al-Assad pelos sunitas na cidade de Hama, e houve um massacre. Eles foram lá e massacraram todo mundo. E ao longo desses últimos anos todos, inclusive dos quase 25 anos em que Bashar al-Assad esteve no poder, os principais cargos públicos, os principais cargos militares sempre tiveram na mão dos alauítas, porque sempre houve uma desconfiança muito grande entre os sunitas e os alauítas. Se a gente olha a guerra civil síria, no final das contas, ela é um levante sunita contra esse domínio da minoria. E agora, o fim do governo Bashar al-Assad é uma vitória, de certa forma, dessa maioria sunita contra uma minoria que dominou o país com mão de ferro e muita violência. O que a gente está vendo agora, nesse momento, é a resistência desse grupo minoritário contra o grupo majoritário que assume o poder, que são os sunitas. Mas ainda um grupo muito fragmentado e ainda muito longe de conseguir uma união nacional. Então a gente está vendo uma guerra sectária muito parecida com o que a gente viu quando os Estados Unidos colocaram um xiita no poder depois de invadir o país em 2003. Achei muito boa a sua introdução e muito didática. Complexo, é muito complexa. E eu acho que você esteve ali, né, em períodos, de tempos em tempos, ao longo desses anos, de quase 15 anos de guerra civil. Então, eu queria saber o que você acompanhou nessas mudanças, né? Esteve lá também na queda do Bashar al-Assad, que foi muito rápida, né? Aconteceu com muita facilidade. Então, queria ouvir o seu relato e também o que você acompanhou em relação às pessoas que você conversava. E era muito interessante, eu li reportagens suas mostrando que tinham pessoas comemorando a queda enquanto outros grupos estavam fugindo para sobreviver. Então, queria que você relatasse, por favor. A Síria, essa Síria que a gente conhece, ela é uma colcha de retalhos
religiosa, cultural, étnica. Cada região do país você tem a concentração de alguns desses grupos. Então, no oeste, onde há a costa, que era a antiga província do Líbano, na época do Império Otomano, você tem uma concentração maior de cristãos e alauítas. No centro do país, você tem uma concentração muito grande de sunitas. Ao sul, você tem os drusos, que é uma outra religião que acredita, por exemplo, em reencarnação, mas tem alguns elementos islâmicos, uma coisa meio diferente para a gente, né? Eles estão em Israel também. E ao oeste do país você tem os curdos. Essa colcha de retalhos sempre teve unida por esse poder central, sempre um poder central forte, violento, mas nunca representativo do todo. Esse é o grande desafio dessa Síria, né? Ao longo desses últimos anos, principalmente durante a Guerra Civil, eu tive a oportunidade de estar em quase todas as regiões, com exceção das regiões dominadas pelos rebeldes sunitas mais radicais, digamos assim, mais do sunismo político, religioso, que é esse que chegou ao poder agora, inclusive, né? Porque no início da Guerra Civil de 2011 se tinha uma discussão de que era um governo, que era um movimento democrático, pedindo democracia, mas ao final se viu que no final era uma questão muito mais étnica. Então, em diferentes momentos que eu estive na Síria, diferentes situações se deram. Eu tive lá quando o governo estava muito fraco, depois eu tive lá quando os russos chegaram, fizeram uma intervenção e o governo ficou muito forte. Estive com os curdos quando os curdos estavam combatendo o Estado Islâmico, estive com os curdos depois do fim do combate ao Estado Islâmico, estive com os curdos no momento em que eles também estavam em combate contra esses mesmos sunitas mais radicais que chegaram ao poder agora, e tive a oportunidade de estar na Síria nesse momento histórico de transição. É um momento muito histórico, muito importante para o Oriente Médio. É a primeira vez, desde o Sykes-Picot, que a gente vê o risco de que haja uma balcanização da Síria, ou seja, que esse Estado criado pelos franceses e pelos ingleses imploda e se transforme em pequenos estados. Não dá para dizer que isso vai acontecer, mas é o momento mais próximo, talvez, de que o arranjo feito pelo Sykes-Picot esteja próximo do fim. E se isso acontecer de fato, é provável que a gente veja ondas de choque semelhantes acontecendo em outras partes do Oriente Médio, no Líbano, no Iraque. Pode ser que todo o arranjo dessas divisões políticas, dessas fronteiras, desapareça, a gente não sabe ainda. Mas nesse momento a Síria é o local que está mais próximo disso acontecer. É isso que você puxa, é muito interessante, porque eu ia justamente perguntar como é que ficam os interesses das outras forças políticas que existem ali no Oriente Médio, né? Nesse cenário e com esse agravamento na Síria, né? Dessas mortes. É difícil dizer, porque a gente está vendo ao mesmo tempo dissensos muito grandes, principalmente entre os sunitas e os alauítas, que são os grandes inimigos dos últimos 50 anos. E a gente está vendo também consensos raros na Síria, que são os curdos se aliando aos sunitas, ou pelo menos pretendendo se aliar, ou pelo menos discutindo a ideia de fazer uma integração e abdicar de ter um Estado próprio. Isso é algo relativamente novo também. Então, o que a gente tem nesse momento é uma tentativa do Ahmed al-Shara de fazer uma unificação do país, mas enfrentando muita resistência e tendo que ceder muito poder para esses outros grupos que se veem ainda alijados dessa ideia de construção de uma Síria unida. O desenlace dessa questão, de se ele vai ser capaz ou não de conseguir agregar esses grupos, vai ditar o futuro da Síria e também é possível que dite o futuro de outras regiões do Oriente Médio. Porque a gente está falando de questões sectárias que estão muito fortes nesse momento. As divisões sectárias estão mais fortes do que nunca. Então você tem o Iraque dividido entre sunitas e xiitas. Um Estado sunita na Síria poderia alimentar esperanças da criação de um Estado sunita no Iraque. No Líbano, a mesma coisa, um país extremamente dividido entre sunitas, xiitas e cristãos. Enfim, o tabuleiro está muito aberto nesse momento, é difícil prever o que vai acontecer.
Mas é fácil acreditar de que as coisas não serão fáceis nos próximos anos, em especial nesse próximo ano. Eu queria falar também desse grupo jihadista que assumiu depois da queda do regime Assad, porque você até citou esse novo líder, né, que é o Ahmad al-Shara. Queria que você explicasse quem é ele, quem é o HTS, né, que é esse grupo que derrubou o Assad, que agora está no poder. Ele era até conhecido como Al-Jawlani, quando ele estava como, vamos dizer assim, né, como combatente, opositor. E o tom desse governo pós-Assad, ele era de muita moderação, como você falou agora, como assumiu, e até de pacificação também, de respeitar os demais grupos étnicos e religiosos. Como é que está isso agora? Olha, o Jolani, e o nome dele vem de Golani, ou das colinas de Golã, ele é um cara das colinas de Golã, pelo menos a família dele ele é nascido na Arábia Saudita, mas ele é um cara das colinas de Golã. E o nome verdadeiro dele é Ahmed al-Shara, que ele readotou agora. Ele é um típico cara do Oriente Médio que, quando viu a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, abraçou uma versão do Corão, ou das Escrituras Sagradas de Maomé, de uma forma muito mais radical, com uma visão muito parecida com a visão que a Arábia Saudita mantém do Corão, que é o chamado wahhabismo. Ele e vários outros foram para o Iraque combater o governo americano, mas não só, principalmente combater a força emergente xiita que chegava ao poder depois de quase 40 anos de domínio sunita pelo Saddam. Os Estados Unidos cometeram um erro, talvez o maior erro deles na invasão do Iraque, que foi fazer uma total transformação de quem estava no poder. Tirou todo mundo que era sunita, eles não acreditavam em ninguém que era sunita. Toda a elite militar foi expulsa, toda a elite do serviço público foi expulsa, e os xiitas, que eram minoria dentro do governo, mas maioria populacional, assumiram o poder. E se iniciou aí uma campanha de vingativa mesmo. Então a gente vai ver pessoas como Jolani indo para o Iraque, um sunita, defender os seus irmãos sunitas, e a gente vai ver o surgimento da Al-Qaeda do Iraque, a gente vai ver depois o surgimento do Estado Islâmico, o surgimento da Jabhat al-Nusra. Todos esses são grupos sunitas, com uma visão muito radical do Alcorão. O Jolani, o Shara, ele é esse cara, ele ficou em Abu Ghraib, ele conheceu o Abu Bakr al-Baghdadi, que era o fundador do Estado Islâmico, ele faz parte da Al-Qaeda, depois ele faz parte do Estado Islâmico, ele funda a Jabhat al-Nusra, que é um grupo extremamente radical, e ele percebe em 2017, quando cai Raqqa e quando cai o Estado Islâmico, que o caminho hiperradical não tinha futuro. E ele cria o Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, que é um grupo radical, mas não tão radical, não tão brutal contra uma Al-Qaeda. Ele faz um rebranding, ele se faz um jihadista mais moderado, digamos assim. Ele não degola mais as pessoas na frente das câmeras, mas ele impõe a Sharia, onde ele controla, ele impõe regras muito rígidas. Ao longo desses últimos anos todos, ele ficou controlando a última província que o governo do Bashar al-Assad não havia conquistado, que se chamava Idlib. Se chama Idlib, com o apoio da Turquia. A cada grande vitória do governo Assad, havia um pacto de trégua e as pessoas, os combatentes jihadistas, saíam por um corredor humanitário até chegar a Idlib. Então, eles saíram de Raqqa, eles saíram de Yarmouk, eles saíram de Jobar, todas as áreas em que havia uma presença muito grande desses caras. Ao longo desses últimos anos, o Shah comandou um Estado islâmico, digamos assim, mais moderado dentro dessa região, chamada Idlib, com apoio da Turquia. Nem Rússia e nem o governo do Bashar al-Assad conseguiram romper as fronteiras e dominar tudo. Quando ele vence agora e ele chega ao poder, ele promete exatamente isso, ele promete moderação. E ele vive nesse momento uma grande contradição, uma grande dificuldade, porque a base dele é muito radical. Então, na base dele, eu vi agora combatentes uigures, que são os chineses muçulmanos que se juntaram ao Estado Islâmico, chechenos, gente do Daguestão, uzbeques,
que antes você via só esses caras mortos. Eu tinha visto esses caras mortos em Mossul, mas agora eles estão lá. Então, ele sabe que para conseguir o reconhecimento internacional, ele vai ter que segurar essa força radical. Houve uma repressão, né, bastante dura por parte do atual governo. Houve um massacre. Agora, a gente não sabe os números corretos, está se falando em 1.400 mortos, mas é difícil saber se esses números são verdadeiros. Mas com certeza centenas de pessoas foram mortas, centenas de civis alauítas foram mortos. O que aconteceu é basicamente o que acontece numa sociedade em que você tem uma mudança de poder tão radical como essa. Toda a elite econômica e toda a elite militar foi expulsa do poder em poucos dias. E os vencedores eles saíram de Damasco, toda essa elite foi para seus vilarejos nas áreas alauítas, nas suas vilas originais. E o governo do Jolani tem uma lista de procurados. E queria ir até lá, esses lugares, e prender um general, prender um diretor de uma cadeia. E esses caras, obviamente, veem os sunitas como animais, e os sunitas os veem como os animais. Eles se chamam de porcos constantemente. Então, esse processo de desumanização dos últimos 15 anos não permite que esse tipo de conduta de buscar essa justiça seja feita sem violência, né? Então, com as tentativas dos sunitas, do novo governo, de prender essa elite militar, houve uma reação violenta na quinta-feira passada. Eles, militares fiéis ao Bashar al-Assad, se uniram e atacaram esses grupos que estavam tentando prender, tentando fazer um controle dessas regiões alauítas, e em seguida houve um massacre. Os sunitas, muitos deles do HTS, mas também de vários outros grupos jihadistas, foram para a região costeira e mataram centenas de pessoas. A gente não sabe ainda quantas, mas centenas de pessoas. Outros países também começam a, de certa forma, se pronunciar, Alemanha, enfim, diversos países, mas oficialmente a Rússia e os Estados Unidos pediram uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, a portas fechadas, reunião de emergência. Pode sair algo concreto daí? Existe algum espaço, de fato, para se ter alguma medida prática? Que é muito complexo, né? Como a gente está conversando aqui. Eu acho que para a gente entender por que Rússia e Estados Unidos pediram essa reunião, é preciso lembrar primeiro que eles não estão preocupados com o bem-estar das pessoas. E a gente pode ver isso tanto na Ucrânia quanto na Palestina. Estados Unidos e Rússia não têm preocupação alguma com proteção de direitos humanos, nada. Há uma questão geopolítica muito importante na Síria. A Síria é uma região de muita importância geopolítica para várias potências no mundo. Para Israel, principalmente, super importante, impedir que a Síria fique na mão de aliados do Irã. A Turquia tem um interesse muito grande em expandir sua influência nas regiões sunitas da Turquia e voltar a territórios que tinha no Império Otomano. O Erdogan é um cara claramente, como Putin e como o Trump, de certa forma, com uma visão imperialista do mundo. A Rússia tem interesses muito grandes na Síria. É importante lembrar que a maior base naval militar da Rússia, fora da Rússia, fica na Síria, na cidade de Tartus, uma região alauíta. E importante lembrar que Turquia e Rússia são inimigos históricos pelo domínio do Mar Negro. É muito ruim para a Rússia ver uma Turquia fortalecida. Há interesse muito grande dos Estados Unidos em impedir que a Turquia se fortaleça muito na Síria, porque a Turquia é a força dentro da OTAN que mais diverge dos Estados Unidos. E, por último, a gente tem o Irã, que ainda vai buscar desestabilizar o país para poder não deixar que aquela seja uma região controlada pela Turquia ou por Israel, que são seus inimigos. Então, esse mapa geopolítico é muito importante na Síria, não só para entender a crise de agora, a tentativa de resolução no Conselho de Segurança da ONU, como também as origens dessa guerra e por que essa guerra demorou tanto tempo. Assim como a guerra da Ucrânia, a guerra na Síria é uma guerra de procuração. É uma guerra em que os interesses externos são maiores que os interesses internos, sempre foram. E os interesses externos alimentaram essas guerras, alimentaram a guerra da Síria até o final, e claramente foi uma decisão russa abandonar o Assad e permitir que os
que os jihadistas tomassem o poder, assim como o Ocidente e a China alimentam a guerra na Ucrânia. Então, é um cenário bastante complexo mesmo. O que pode sair de concreto? A gente pode ver uma desintegração da Síria. É uma possibilidade de a gente ver uma intervenção na costa. Israel quer muito intervir no sul, quer muito invadir as áreas drúzidas. Já invadiram as regiões, a região de buffer zone, a região de proteção, que era de proteção da ONU dentro das colinas de Golã. Eu estive lá, vi tanques Merkava israelenses lá. E os drusos que vivem nessa região já estão pedindo apoio de Israel porque eles não querem serem comandados por grupos radicais. Então, está tudo muito complexo e muito incerto, né? Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouco também, vou deixar que a gente está chegando ao final, mas um pouco de como foi a vida nessas semanas que você esteve, não só na Síria, mas da sua experiência como jornalista especializado em cobertura de guerra, né? Porque para além da violência, para quem não conhece o seu trabalho, eu indico que as pessoas pesquisem, conheçam, mas me marca muito as fotografias que você tira, quer dizer, mostrando que existe muita vida em meio a esses conflitos, né, em meio à guerra. Então, isso é bastante evidente no seu trabalho fotográfico. Então, como que é um pouco do seu dia a dia nessa cobertura? E você também, aqui não sei se eu posso, na verdade, dar esse spoiler, mas talvez já dando, você está estudando, talvez ir para a Síria, né? Depois da nossa conversa, enfim, daqui a algum tempo. Então, o que você está esperando encontrar, né, nessa sua próxima estadia por lá? Estou esperando encontrar instabilidade, muita instabilidade. Estou buscando encontrar uma Síria em transformação, um momento histórico, como foi estar lá nos primeiros dias da queda do Bashar al-Assad. Foi muito impressionante ver um Estado policial ruir da forma que ruiu. Então, eu me lembro de cruzar a fronteira do Líbano para a Síria e não ter ninguém na área de fronteira. Eu já tinha cruzado ali, tinha sido infernal. Passei horas lá mostrando meus equipamentos. E naquele dia que eu cruzei não tinha uma pessoa, estava tudo abandonado, não tinha nada. E a gente foi de carro até Damasco. Chegando em Damasco, as pilhas de uniformes dos soldados, os aviões israelenses bombardeando as áreas em volta da cidade, e a gente assim percebendo que havia um vácuo de poder absoluto. Você podia entrar nas prisões que você quisesse, você podia entrar nas áreas militares. Eu entrei na casa do Bashar al-Assad, entrei no banheiro do Bashar al-Assad. Então foi um momento assim histórico muito interessante de ver um Estado desaparecer. E foi muito interessante também, eu gosto muito de história, foi muito interessante ver o último governo baafista, o último governo que tentou fazer uma integração pan-árabe, pan-arábica, desaparecer assim num passe, né? Foi interessante ver os sírios, os alauítas, os sunitas, os cristãos todos comemorando o fim daquela ditadura, que foi uma ditadura muito perversa também. E também a preocupação deles em perceber de que o futuro não se resolve com uma festa nas ruas, né? Principalmente um país como esse. Então foi uma experiência muito especial, assim. Eu fiquei muito encantado de poder ver a história acontecer, assim. Foi uma coisa muito legal. Apesar de todo o sofrimento e toda a dor, né? E foram muitas histórias, né, que você viveu ao longo desses anos, enfim, um país em guerra civil e estando em diferentes localidades também na Síria, né? Isso é muito interessante de ver os dois lados, né? Você raramente tem a oportunidade, ultimamente agora, nos últimos anos, de você estar em dois lados do conflito. E isso te mostra muito o que é a guerra, né? E como nós, jornalistas, somos sempre usados como um instrumento de propaganda para quem está no poder, né? Independentemente de quem seja. E que a guerra é contada de uma forma extremamente maniqueísta, é sempre o bem contra o mal. Então é muito interessante você estar numa região curda lutando contra uma região sunita e tá nos curdos, os curdos estão te dizendo que ali está cheio de animais do outro lado, que são pessoas desumanizadas. E aí você vai para o outro lado e é a mesma história contra os curdos. Inclusive, os relatos de violência são muito semelhantes, né? Liam, obrigada demais pelo seu trabalho, um prazer enorme te conhecer, acompanho seu trabalho há tantos anos. E, bom,
Bom trabalho para você também daqui para frente. A gente vai continuar te acompanhando. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Um verdadeiro campeão não é feito nas academias. Um verdadeiro campeão é feito de algo que tem dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase é do maior atleta de todos os tempos, Muhammad Ali. Ele perdeu dinheiro, perdeu seu título porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Para ele, existiam coisas pelas quais valia mais a pena lutar do que o boxe. A história de Muhammad Ali nunca foi contada com tantos detalhes como nesse evento que o ICL preparou para você. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, Marion Ali, a filha mais velha de Muhammad Ali, vai contar toda a história dessa lenda do boxe, dessa lenda do esporte, dessa lenda do nosso tempo, Muhammad Ali. Um evento inédito e exclusivo do ICL. Chame seus amigos e amigas para participar desse evento histórico. E dia 16 a gente se vê.